Olá, tudo bem? Começando o Conexão Legislativa de hoje. E o meu convidado é o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, o Henrique Naufel, porque a gente vai falar da atualização de como estão as ações na cidade de Mogi nesse momento de pandemia. O doutor já participou com a gente em outro momento do Jornal da Rede Alesp, falando de quais as ações da cidade. Nesse momento ele volta aqui para atualizar também os munícipes. Bem-vindo ao Conexão Legislativa, doutor. Obrigado, Júlia, é um prazer, sempre que disponível. E quando não estou, eu me faço disponível para vocês. Perfeito. Doutora, a gente sabe que lá no início da pandemia, todas as cidades, não só Mogi, precisou agir rápido, né? Então, para quem não acompanhou o começo do processo da cidade, das ações, como é que foi esse primeiro momento e quais foram ali as primeiras ações nos primeiros meses? Bom, eu fui pego de sopetão, na verdade, porque eu fui convidado na sexta-feira anterior para assumir a Secretaria de Saúde, que estava sem secretário de Saúde, o Francisco Bezerra, o atual titular da pasta, tinha tido um problema de saúde, estava afastado e ficou quase um ano assim. Na sexta-feira anterior a ser anunciada a pandemia, que foi no dia 10, o prefeito me chamou, me convidou, eu pedi 2 dias para pensar, e no domingo eu liguei para ele e falei, tá, topo o desafio, vamos, eu tenho uma história de quase 40 anos como médico em Mogi, eu acho que está na hora de eu reverter alguma coisa do meu conhecimento para a cidade, eu sempre fui ligado à área acadêmica, né? Eu dou aula há 35 anos, sou coordenador do curso de medicina há 11 anos. Eu falei, puxa, é um momento legal. Pretendo não passar batido em Mogi das Cruzes, né, por Mogi. E aceitei. Ele falou, mas você vai me dar uma semaninha para pelo menos preparar o campo? Ele falou, dou 3 dias para você. Na terça-feira você assume, aliás, 2. E assumi no dia 10 e no dia 11 a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia mundial. Então, a partir daí, eu só tenho pensado nisso, obviamente, trabalhando também em paralelo pela saúde, mas o foco está na doença. Já por experiência anterior, porque trabalho em terapia intensiva, eu sou pediatra de formação, neonatologista, e tenho mestrado em saúde pública, então eu conheço um pouco a área, né? E por experiências anteriores, com surtos, em berçário. Eu já comecei na quarta-feira mesmo, quando virou a pandemia, eu chamei o prefeito e desenhei mais ou menos o quadro que se avizinhava proximamente. E começamos a trabalhar essa situação. Nós temos aqui em Mogi das Cruzes, a estrutura de atenção básica, secundária e terciária é muito boa. Ela não é um município pleno na saúde, mas a gente se conversa muito bem. Nas gestões anteriores, nem tanto. Mas a primeira coisa que eu fiz foi justamente juntar o público e o privado. E como eu conheço a todos aqui, juntamos os hospitais, todos os diretores técnicos, os diretores clínicos, os infectologistas dos hospitais, e mais o pessoal da área da saúde, especificamente da Secretaria Municipal de Saúde, e montamos o Comitê Gestor de Enfrentamento no dia seguinte. A partir daí, nós fizemos um subsistema de saúde. Eu tenho um hospital municipal dotado de 79 leitos e, na mesma hora, eu transformei, dei a ideia, o comitê aprovou, de transformá-lo em exclusivo Covid. Até então, nós não tínhamos números, só tínhamos os números lá de fora, números consolidados da China e da Itália, que eram completamente diferentes cenários, então eu construí em cima do cenário, morbimortalidade e letalidade que havia em cima dos números do exterior, os cenários que a gente poderia ter aqui em Mogi. Fizemos então um subsistema de referência e contra-referência, tornando o hospital municipal, que é próprio da secretaria, gerenciado por uma OS, exclusivo Covid, o Hospital Luzinha de Pinho Melo, que é um hospital terciário muito grande, que atende a região toda do Alto Tietê, como preferencialmente Covid,
mas atendendo os outros casos, e os outros hospitais mantendo a sua atuação, e a Santa Casa com a maternidade, que já era o que destinava ela de Mogi, com um leito apenas de Covid exclusivo, que seria uma retaguarda para o próprio hospital. A partir daí, montamos então as unidades, já separamos desde o início Covid e não Covid, e fomos seguindo o que o Ministério dizia à época, dentro do possível que já tínhamos aqui, fomos instalando. Então foi montado esse subsistema que até o momento se manteve bastante estável, em nenhum momento tivemos problema de falta de leito ou falta de assistência a nenhum munícipe, ou mesmo de outros municípios que tenham vindo a Mogi. Desde o início, E, nós temos uma média de 40% de pacientes advindos de outros municípios, de fora de Mogi. uhum. Esse número é estável. E a gente tá aguentando bem o tranco, por assim dizer. Pois é, doutor Henrique, o senhor falou, né? O senhor teve 2 dias para assumir a pasta e tiveram menos tempo ainda para se montar esse plano de ação, né? Que ao mesmo tempo se tornou importante esse plano de ação, do entendimento até da prática do senhor de tantos anos de medicina. Porém, ao mesmo tempo, é um vírus que, como todo mundo disse, né, ia mudando dia a dia. A pandemia ia acontecendo semana, está acontecendo semana a semana, né? Essa interlocução também com as outras secretarias, essa interlocução com os próprios profissionais da saúde que não entendiam naquele momento como combater essa interlocução, essa conversa, o quanto se torna importante até hoje essa conversa diária com eles. Olha, eles me abraçaram, na verdade. Eu, como um recém-nascido, né, na prefeitura, todas as secretarias aqui da prefeitura, no mesmo momento, quando viram eu chegar, o pessoal já me conhece de longa data, na área médica, né? Nunca como político, nunca administrativo, na área pública. Mas já me conheciam, conhecem a minha índole, sabem como eu trabalho. E eles me deram carta branca. Para você ter uma ideia do nosso raciocínio no início, a primeira pessoa que foi convidada para participar do comitê gestor é o nosso atual secretário de Saúde do Estado, o Jean. O Jean é amigo particular meu, é professor da universidade, como eu te falei, eu dou aula há 35 anos e coordeno o curso há 11. Eu chamo Jean, ninguém melhor do que você, que está no olho do furacão, trabalha no Emílio Ribas há tantos anos, está com a gente há tanto tempo. Jean, eu preciso de você aqui para nos dar as coordenadas, porque há um delay, né, entre a cidade de São Paulo e os outros municípios. Eu já vi isso que nós Sim, estamos vendo hoje, né? E a gente via no começo que a doença não estava chegando aqui em Mogi, tanto que deu tempo da gente fazer também um hospital de campanha precocemente, porque a partir do momento que eu fiz o estudo do número do que poderia vir à frente, nós vimos que o que nós tínhamos aqui instalado de leitos não seria o suficiente. Nós precisaríamos de um hospital de retaguarda, pelo menos para o paciente de leve a moderado, e de enfermaria, tendo em vista que o hospital municipal ele tinha um suporte muito grande e eu não precisaria derrubar uma parede para fazer de um quarto uma terapia intensiva. Foi feito e montamos também o hospital de campanha. E o Jean, desde o início, aliás, até agora, eu só tirei ele do grupo, do WhatsApp e do meu telefone, não, que a gente se fala diariamente, mas só tirei ele do grupo do WhatsApp assim no momento que o nosso governador nos chamou para fazer parte efetiva e oficialmente do time dele. Foi uma aquisição fantástica para o estado de São Paulo. O Dr. German vinha fazendo um trabalho maravilhoso e o Jean está dando uma continuidade, mas com um plus a mais. O Jean é um rapaz novo e não só intuitivo, ele tem base, estuda demais, sabe, principalmente nesse momento da pandemia, infectologia ele sabe como um dos poucos que conheço, fisiologia ele sabe muito, e a parte administrativa, que ele, como eu, que também não sou da área, estou apanhando um pouco, já faz 6 meses, 2 dias e 3 horas
mais ou menos assim que eu conto os dias que eu estou na secretaria, ele vai pegar muito rápido. Eu já sou burro velho, né? Já demora mais para pegar. Ele não, ele é novinho, ele pega a coisa mais rápido que eu. E a gente sabe que, ao mesmo lado que se o gestor público tem que ter essa ação rápida, como também aconteceu, como o senhor falou, né, Mogi ainda teve um tempinho, né, entre se organizar e receber os primeiros pacientes, como que vocês abordaram a população? Porque a gente sabe que nós, população, somos parte essencial nesse processo de não transmissão, né? Das coisas acontecerem, vão acontecer, vão, mas acontecerem de um jeito melhor do que se possa ser. Como é que vocês fizeram essa questão de conscientização? Acho que essa é a palavra da população. Desde o início, nós começamos a fazer lives praticamente diariamente pelas mídias sociais, com uma audiência muito boa, e isso fez com que o pessoal tivesse a conscientização que a doença ainda não estava, mas iria chegar. A partir daí, eu já anunciei também, logo no início, eu estou falando mas não é assim, é porque eu já cheguei chegando, eu não tive tempo, né? E também com auxílio de colegas da universidade, que me auxiliam no âmbito científico já há algum tempo, nós somos os primeiros a fazer trabalho de rastreamento do vírus. Os testes estavam chegando ainda aqui e nós já separamos 1.000 testes pela população de Mogi para saber se o vírus estava por aqui. Naquela época, nós detectamos que já havia o vírus em alguns bairros e que pelo R0, que todo mundo aprendeu, agora todo mundo é epidemiologista, né? Pelo R0, a gente teria os números que estamos observando agora dentro de pouco tempo, alguns meses, e foi o que aconteceu. Nós fizemos um trabalho aleatório, mas por densidade demográfica, fomos aos bairros que tinham o maior número de munícipes, por amostragem aleatória, fizemos a dosagem naquela época, voltamos 3 semanas depois e mostramos que realmente o número estava duplicando para quase triplicando em uma questão de 3 semanas. Mas nesse momento a gente já tinha se preparado. Já tínhamos o hospital de campanha já não em funcionamento, mas já sendo construído, porque logo no primeiro mês, em março, a gente já fez tudo isso. E aí eu quero aproveitar, doutor Henrique, essa sua experiência acadêmica, o senhor falou dessas questões científicas, do estudo, de contar para a população o quanto é importante essa questão de evidências científicas e de se seguir esses protocolos, né, de sanitização, porque faz a diferença, né? A gente também está Total, falando, total. não é fácil hoje em dia se adquirir as testagens, a gente sabe por N motivos, mas o quanto também a testagem faz a diferença no como você vai conter a pandemia. É fundamental você entender o que está acontecendo, né? Não no seu município, no seu bairro, no seu estado. E a gente tinha noção, porque no início você ouvia dizer, assistia a TV, via que tinha no país vizinho, mas não chegava aqui. E eu brinquei logo no início da pandemia, eu falei, gente, o mundo precisava parar 14 dias. Todo mundo fica em casa, o mundo inteiro 14 dias e para a circulação do vírus, e aí não vai acontecer o que a gente imagina. Não paramos, obviamente, porque não dá. E deu no que deu e ainda está dando. Desde o início a gente sabia que água e sabão já ajudava. E a gente não falava tanto do álcool, era água e sabão, a manter o distanciamento, a máscara não era tanta. Mas, vou dar o exemplo de falei há pouco tempo, quando o prefeito me chamou, e eu fui conversar com ele para ele me convidar, eu tinha atendido 2 pacientinhos gêmeos alemães, tinham acabado de chegar da Alemanha com sintomas gripais. E 3 dias depois, eu peguei uma gripe, eu sou ruim de ficar doente, graças a Deus, minha saúde é bem forte. Eu fiquei ruim. Eu falei, poxa, são gêmeos, grandinhos, tal, os pais gripados, ele gripado, eu falei, bom, peguei esse bicho, né? Me afasto. Quando eu fui conversar com o prefeito, eu fiquei a 3 metros de distância dele, porque eu não sabia
A partir daí, me auto-isolei, fiquei, naquela época, uma semana sem trabalhar, e também sou ruim de largar o trabalho, mas fiquei uma semana em casa, isolado, porque a gente sabia que a forma deveria ser igual a qualquer outro vírus. A gente não sabia da malignidade desse vírus. A partir daí, com os estudos de fora, e esses colegas cientistas que me auxiliam na faculdade, a gente monta grupos também paralelos e todo dia saindo trabalho sobre como evitar, como dissemina, o tamanho do vírus, se só as gotículas de fluid, essa que enquanto eu estou falando com você, eu estou lançando, ou esse vírus dissipa no ar, não dissipa no ar, e que depois de 1 a 2 meses vieram. Esses trabalhos começaram a sair e foram embasando as nossas atitudes aqui no município. Então, no bom sentido, a gente botou terror, a gente colocou na população que isto era um problema. O prefeito rapidamente parou as aulas, diminuiu o número de os ônibus circulantes, o transporte público, os serviços urbanos começou a borrifar água clorada em todos os locais e com sanitização de locais públicos. Até então não havia, a gente estava com medo, mas não havia nada. E o isolamento social, desde o início, a gente fez muito forte. A gente teve entre os melhores índices lá atrás do estado de São Paulo, quando começou a se detectar isso através da movimentação dos celulares. Então, nós fizemos, colocamos o medo, e isso fez com que Mogi conseguisse achatar a curva, que era o que todo mundo desejava e era o que a gente via para não ter um colapso como houve na Itália, por exemplo, que foi muito triste no início, né? E vimos aqui em algumas cidades, principalmente no norte, como Manaus também sofreu bastante, lá no estado, no Rio Grande do Norte. Então, a gente conseguiu lá atrás achatar a curva. Está alongando um pouco mais o número de casos. Hoje a gente já tem, na cidade de Mogi, todos os bairros contaminados, o vírus já circula em todos os bairros de Mogi das Cruzes e testamos bastante, já fizemos perto de 27 mil testes na cidade, a população tem 445 mil habitantes, então é um número bastante expressivo perto de outras cidades. Hoje estamos começando uma nova fase pelo número de profissionais de saúde que nós temos aqui ligados ao Sim. SUS. Nós estamos entrando com uma nova fase de testagem, com uma tecnologia vinda do estado, o HiLab. São mais 17 mil testes que a gente está colocando à disposição do sistema público, priorizando 5 pontos especiais, são 5 pontos de coleta que são diferentes dos habituais que a gente tem. Vamos priorizar a fila do SUS. Deixei um no próprio Hospital Luzio de Pinho Melo, que é um hospital geral, porque isso impacta muito no intra-hospitalar. Então, a gente tem testado muito, e com esses 17 mil, mais os 27 mil, a gente está chegando aí perto dos 50 mil testes, né? Que é um número expressivo, é quase um Sim. quinto da população que será testada em mais uma média de 40 dias. Pois é, Mogi das Cruzes, então, talvez perto de outras cidades tenha tido a possibilidade de fazer algo diferente por N motivos. Claro, cada cidade tem a sua especificidade, não tem como ser diferente. E agora a gente também, nessas últimas semanas, né, doutora, a gente, dentro do Plano São Paulo, né, de reabertura econômica, as cidades vão mudando de fase a esse momento da volta da população para o trabalho, para os seus escritórios, dentro daquilo que se pode abrir no momento de cada faseamento. Como que vocês têm trabalhado essa questão aí em Mogi? Porque a gente sabe que é preciso, por um lado, que as pessoas voltem a trabalhar, tem que se manter essa questão, né, de não saturar a questão de leitos, de não subir a curva. Como é que se trabalha isso, o gestor público, né? Não o lado do médico, mas o lado do gestor público também, de se pensar não só na Secretaria de Saúde, mas todas as outras secretarias também estão envolvidas, né? É, mas foi o que eu te falei, eu fui abraçado realmente pelo pessoal, o pessoal Uhum. confiou no meu trabalho e vamos junto, não é? Não me botaram na frente, se vira não, É, todos vieram auxiliar.
E o prefeito tem uma visão muito boa aqui, sabe? E de imediato, quando começou-se, saímos da fase laranja, e ele já falou, pô, nós precisamos começar a pensar na abertura. Isso pode impactar no número de leitos, e a partir daí, o vice-prefeito, junto conosco, montou um planejamento com uma comissão para estudar a reabertura dos vários setores do comércio e de serviços. Então, já quando a gente achou que iria pular de fase, umas 2, 3 semanas antes disso, quando ainda éramos laranja, já se montou e se planejou, e desde então, dentro do Plano São Paulo, a gente começou a conversar com o pessoal do comércio, educação, serviço, desde lá de trás, já com protocolos, com a assistência da vigilância epidemiológica, da sanitária, a Secretaria de Saúde como um todo e todas as secretarias que para o determinado setor estariam envolvidos. E isso fez com que a gente fosse conseguindo abrir paulatinamente e sem grandes problemas. O nosso número já estava em queda quando houve a abertura do comércio, embora na população periférica a gente sabia que o pessoal não estava respeitando muito, então eu sabia que com a abertura do comércio haveria um impacto, mas talvez não tão grande. Havia uma queda já de 2 semanas, que eu estava ficando contente. A abertura do comércio, esse número se estabilizou, parou de cair, mas não aumentou, graças a Deus. E das últimas 3 semanas, nós tivemos uma queda geral entre UTI e números de casos, tal, em torno de 16%. E isso está nos deixando mais animado, mas é o dia a dia. É o Como eu dia a dia. disse, a gente percebeu que o vírus já está na cidade. Quando a gente faz o hot map, né, aquele mapa que desenha a cidade Uhum. inteira, a gente vê que já espalhou. Ele está por aqui, então isso do ponto de vista prático para nós, para planejar alguma coisa para o futuro, nos deixa apreensivo, mas mais tranquilo, porque o vírus chegou já há algum tempo, já se espalhou. Eu acho que o platô do pico está passando por Mogi. A partir daí seria só uma queda. É o que a gente espera. Não fizemos, só relembrando que você me fez uma pergunta, eu acabei não respondendo da importância do cunho científico. Não fizemos nenhum kit, nada, nenhum medicamento de tudo que foi dito até então, porque fizemos tudo baseado na ciência. Nada que não tivesse um escopo científico de peso foi utilizado em Mogi como tratamento. Dois aspectos foram modificados na terapêutica aqui, que auxiliaram, e aliás um deles é um trabalho brasileiro, que foi uma brasileira que fez, que foi o corticoide no paciente agudo e grave, moderado a grave, em terapia intensiva, e o outro também com auxílio de, aliás, esse foi da brasileira mesmo, que ela que percebeu isso, do anticoagulante. Tirando a anticoagulação e o corticoide na fase aguda, do moderado a grave, nada mais foi utilizado ou distribuído que não tivesse sido embasado na ciência. E, doutor Henrique, a gente sabe que, né, dentro disso que o senhor falou, das questões de se entender nesse momento, de estar mais tranquilo no sentido de já está aqui o vírus, né? Então a gente só precisa entender como ele vai passar por esse momento. É preciso também dizer, então, para a população e quem está vendo, ouvindo a gente, que não é o momento também de sair por sair. Eu entendo isso na sua fala, né? Precisa sair Mas, quem precisa sair, mas não é o momento de ir para os evidentemente, locais que vão continuar lá. eu tô falando aqui de casa, que eu saí da secretaria, porque aqui a internet é melhor, vim para casa. Minha esposa está internada aqui há 4 meses, um pouco mais, né? 5 meses, que nós, Uhum. não, foi já de 6 meses e alguns dias, Praticamente que isso, ela está é. internada. No início ainda saía para fazer alguma coisa, hoje é o essencial, ainda hoje.
E nós temos empresas também, já falei para todo dia, posso ir hoje? Não, hoje não, deixa a coisa acalmar, deixa o vírus passar, vamos seguir a vida do jeito que está, que nós já estamos velhinhos, a gente tem que se cuidar. Hoje mesmo me passaram um folder, a comunicação passou, doutor, aprova esse folder, eu falei, tá ótimo, você só esqueceu de colocar o essencial, cadê a máscara no folder? Obrigatório o uso de máscara, obrigatório o uso de álcool em gel ou lavar as mãos frequentemente, o distanciamento social, só saia se for necessário. Hoje ainda estamos neste ponto da pandemia batendo nas mesmas teclas que batíamos há 5 meses atrás. Pois é, importante essa sua fala, doutor, porque às vezes as pessoas podem achar que flexibilizar quer dizer voltar ao normal. E nesse momento ainda, por mais que se fale do novo normal, né, Não, doutor, não não estamos tem novo voltando ainda, né? normal, não tem. Esse vírus, ele é maléfico ao extremo. Tá, a gente sabe que é a cada 100 anos, mas Uhum, eu não imaginava passar por uma experiência dessa, como ninguém imaginava, né? Mesmo estudando. Ele não tem um protocolo que ele siga. Quando a gente estuda uma sim. doença, a gente sabe dessa doença, a fase prodrômica, aquela nhaca que dá antes, depois vem a doença mesmo, para depois você saber que se você tomar tal e tal remédio vai melhorar e que em 3 a 4 ou 5 ou 10 dias você vai estar bem. Essa doença ela não segue absolutamente nenhum protocolo. Então, ela pega quem tem perfil de atleta como os que têm maiores comorbidades. A gente já sabe que pega o diabético, o hipertenso, o cardiopata, que é devastador. Mas todos os dias nós temos notícia de alguém que adoeceu ou que faleceu com histórico de atleta, com 40 anos, 41 anos, 37 anos, sem comorbidade, sem obesidade, sem nada. Do nada, de repente, vem a falecer. De repente, assim, já viu os sintomas, a gente não acredita. Eu, atleta, vou ter alguma coisa? E tem, e tem. É É impressionante, esse isso mesmo. vírus é do mal mesmo. E, doutor Henrique, quando o papo é bom, ele acaba muito rápido. Quero dizer que o nosso programa Conexão Legislativa de hoje está terminando, mas quero agradecer demais o senhor pela sua contribuição, não só para falar para a população de Mogi sobre essas questões de como está sendo passar por essa pandemia, mas também para todo mundo que ouve e assiste a gente, né? Então, obrigada por ter vindo aqui ao Conexão Legislativa e o espaço também é de vocês. Até uma próxima. Eu que agradeço, Júlio, sempre que puder, se houver algo que eu possa fazer para esclarecer, melhorar, estou à disposição de vocês, sempre que chamado eu vou estar presente. Pode abusar. Perfeito. Perfeito, obrigada, doutor Henrique Eu que Naufel, agradeço. secretário de Saúde de Mogi das Cruzes. E você quer rever esse programa que está terminando agora, ou então ver tudo o que aconteceu já no Conexão Legislativa nesse período, é fácil, corre lá na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.